Pastor Josué, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, privilégio recebê-lo aqui nessa live aqui em Pra- casa, né? Nessa pra- terça-feira. Que bom, prazer todo meu, Reinaldo. Quero te Ro- agradecer pelo convite para estar participando com você aqui dessa série de live entre amigos, né? tem sido uma bênção. Já temos aqui há várias semanas e a cada terça-feira nós estamos sendo surpreendidos, né, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e pela contribuição de vocês, né, de aceitarem o convite, de estarem compartilhando conosco. Eu vou tirar os comentários aqui e aí depois no final a gente volta, para não ficar passando aqui Aham. na frente do seu rosto. A Rose está bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Está aqui com a minha mãe, nós estamos aqui com o sobrinho e a sobrinha que ganhou o nenê. Tá uma festa aqui, viu? família reunida, né, pastor José? É, Benção é. demais. Então, eu tenho convidado, né, algumas lideranças, alguns pastores, alguns amigos para estar participando comigo nessas lives que eu tenho feito todas as terças-feiras, às 20h20, horário do Mato Grosso, Aham. 21h20, horário de Brasília. E tem sido muito bacana porque com cada um dos convidados, dos amigos, a gente tem conseguido abordar alguns assuntos diferentes. Né? Aham. Já semana passada eu estive falando com o Sandro Gonzalez, falamos um pouco de empresa, sobre empreendedorismo, né? Como vencer a crise, né? Aham. Nessa situação. Na semana retrasada estive com o pastor Silas, também foi muito bacana. Ele falou a respeito de política, de ministério, né? E de alguns conselhos práticos. Aham. E hoje, nós não conversamos antes, não combinamos tema, porque eu sei que com o senhor não precisa combinar, que o senhor tem um conhecimento vasto para nós falarmos de qualquer assunto. Mas eu gostaria que o senhor pudesse estar nos ajudando nesses dias, falando um pouco de relacionamentos, né? Uhum. Relacionamento marido-esposa, relacionamento pais e filhos, ainda mais nesses dias que mudou a rotina da família, não é verdade? Uhum. Uhum. Eu me lembro que eu tive em São Paulo, no início de fevereiro, nós estivemos lá no Descends, Isso. e aí vimos, né, como o senhor viu, centenas e milhares de jovens levantando os sapatos, né, para o alto e dizendo que eles estavam prontos para ir, né, que iam sair, iam poder, né, estar no ministério, viajando, fazendo missões. E, de repente, nós vimos, daí dentro de algumas semanas, todos reclusos dentro de casa, sem poder Uhum. sair nem da sua casa, né, ou do seu município, que dirá conquistar outras nações. E muitos casamentos, eu vejo porque, eu estava comentando até esses dias, eu acho que desde quando eu casei, eu com a Eliane, eu nunca fiquei tanto tempo sem viajar, né? Uhum. Porque eu acabei de casar e já comecei a trabalhar e viajava toda semana. E, de repente, estou aqui quase 2, 3 meses sem sair aqui de Cuiabá, só viagens aqui próximo nas empresas. E isso trouxe uma rotina diferente dentro de casa, de novo, né? Com a Aham. esposa, com os filhos. E para nós foi muito bom, muito gostoso. Mas eu tenho visto relatos e tenho visto também algumas estatísticas que dizem que subiu mais de 400% a questão da violência doméstica nesse período de pandemia, né? Uhum. Porque muitos, talvez, casamentos desajustados, né? Muitas situações que eles não estavam aprendendo a lidar no dia a dia. Então, eu já Uhum. me alonguei demais aqui. Então, eu queria saber do senhor, né, como que nós podemos ter um casamento saudável na pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. Veja só, na verdade, a pandemia ela não provocou a crise, ela apenas evidenciou um problema que já existia. Sim. E a maior prova disso é que você está dizendo, ó, para mim está sendo um tempo muito bom. Por quê? Porque você estava bem. Então, agora, quem não estava bem, a reclusão fez aflorar o problema. Sim. Por quê? Não sei se você já parou para fazer as contas. O tempo que a família ficava junto era muito pequeno.
O marido saía para trabalhar. Muitas vezes, a esposa também. Aí deixava o filho com alguém. Quando os dois voltavam para casa, cada um cuidava daquilo que era responsabilidade sua. Aí, logo, tinha que dormir, porque no outro dia teria que acordar cedo de novo, colocar a criança para dormir. Às vezes, o tempo pouco que restava à noite, ou ficava na televisão, ou Celular. na Netflix, YouTube, celular, Facebook e tal. Na verdade, a família quase que não ficava junto. Então, eles não aprenderam a conviver. Não aprenderam a conviver. A palavra lar, ela vem de lareira, né? Lareira. Lareira era aquele fogo que os nossos bisavós, nossos avós acendiam dentro de casa no inverno para a família ficar em torno, se aquecendo, enquanto não chegava a hora de ir dormir. E eles dormiam muito cedo, porque não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha quase nada. Então, eles viviam a vida comum do lar. Eles viviam família. Eles sabiam o que era ser família. Tá? Agora, com a modernidade, com o advento de todo esse aparato tecnológico, é claro, a tecnologia, ela tornou nossa vida, facilitou nossa vida em muitos aspectos, trouxe conforto, mas levou para longe o que estava perto, entendeu? Trouxe para perto o que estava longe, porque hoje você assiste um jogo de futebol na Europa, você assiste um jogo de futebol lá da Ásia, em tempo real, na sua casa, no seu sofá. Trouxe o que estava longe para perto. Só que levou para longe o que estava perto. Por quê? Aquele convívio, né? Exatamente, porque hoje, eu sempre digo, as pessoas estão perto, mas elas não estão presentes. Entendeu? Marido e mulher estão perto, mas não estão presentes. Pais e filhos estão perto, mas eles não estão presentes. Por quê? Porque eles se conectaram com tudo lá fora, através da internet, e se desconectaram com os que estão dentro. Então, por exemplo, eu estava num restaurante outro dia, observando, né, uma família grande. Olha, todos estavam, um com tablet, outro com celular, um outro com outro tablet, outro com outro celular. Tinha umas 7 pessoas. Eles esperaram o almoço olhando o celular, o tablet. Eles almoçaram olhando o celular. Depois do almoço, eles continuaram olhando o celular e foram embora, e cada um olhando o seu celular. Eu fiquei pensando assim, olha só, eles estão perto, mas eles estão completamente desconectados, e é capaz de se perguntar para aquelas crianças o que elas comeram, elas não sabem. Não vai nem lembrar. O que comeram. Por quê? Elas estão tão distantes uns dos outros e da própria realidade da vida, que elas não contempla o nascer do sol mais, não contempla a beleza de uma flor, não contempla a beleza do sorriso de uma criança, não contempla a alegria, ou seja, não usufrui da alegria de estar em família. Então, hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito triste. Aí Deus permitiu, eu creio que foi Deus quem permitiu, essa pandemia, entendeu? Para que as famílias acordassem para uma realidade. Nós precisamos reaprender o sentido de família. Tá? Então, realinhamento, né? O sentido de família que se senta à mesa. Aqui em casa, por exemplo, logo no início da pandemia, aqui em casa, eu estabeleci, em acordo com todos, eu estabeleci um critério. É proibido levar celular para a mesa. Aqui em casa também. Entendeu? E até no início a gente brincava, quem trouxer vai pagar R$50. Quem trouxer o celular para a mesa, entendeu? Então aqui nós desenvolvemos esse hábito de, na hora das refeições, a gente procura não levar o celular para a mesa.
Por quê? Sem se dar conta, de repente, você começa a perder esse tempo que é tão precioso na mesa. E eu costumo dizer que a mesa ela tem que ser o ponto de encontro da família, um altar. A mesa é um lugar pedagógico, não é? Onde a gente aprende e ensina. A mesa é um lugar teológico, onde Deus se revela e onde se revela Deus. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de reconciliação. A É onde mesa Jesus ensinava, né? é de partilha, não é verdade? Porque é na mesa que os filhos aprendem a ser gratos, que os filhos aprendem a repartir o pão. É na mesa que os filhos ouvem as histórias dos pais, entendeu? Para aprender com erros e acertos. Então, se a gente abre mão para que, na hora da refeição, cada um fique no seu celular, a mesa deixa de ser tudo isso que contribui para uma cultura nutridora de uma família. É isso aí. Aqui em casa, graças a Deus, como eu disse, como eu viajava muito, mas todas as vezes que eu estava na minha cidade, independente se eu estivesse dando reunião ou não, eu vinha para almoçar em casa. E aqui a Eliane, ela sempre criou o hábito de nós comermos à mesa. Então, eu não me lembro de vezes nós estarmos no sofá, assistindo televisão, almoçando ou tomando lanche. Não. Então, todas as vezes que nós estamos em casa, ela arruma a mesa, uma mesa bonita, uma mesa posta, nós sentamos em família, não começa a comer enquanto todos não sentarem, faz uma oração, e ali a gente tem esse tempo de mesa, né, com as crianças desde quando eles eram pequenos, desde que se sentavam para começar a comer. E até hoje é assim, né? E a questão do celular também. Então nós temos o balcão, vai sentar na mesa, deixa o celular ali. E aí a gente senta e conversa. E teve um tempo, quando as crianças ainda, né, hoje estão todos, chamo de criança, mas já estão todos adultos, né? Nós tínhamos criado um hábito que todas as sextas-feiras a Eliane preparava um final de tarde especial. Então, ela fazia um café da tarde com tudo aquilo que eles gostavam, comprava um bolo, e aí a gente celebrava a presença dos nossos filhos pequenos, e ali aquela comemoração, né? A gente agradecendo a Deus pela vida deles e falando das qualidades que cada um deles tinham, né? De tudo aquilo que Deus tinha colocado de potencial na vida deles. E isso já tem aí 15 anos, 12, 15 anos que nós paramos de fazer, porque eles cresceram e a gente acabou parando. Mas até hoje, quando nós sentamos à mesa, eles ainda contam histórias que eles ouviam quando eram crianças, sentado à mesa ali com a Eliane e comigo. Olha aí. Não, extraordinário. Extraordinário. Meu pai, ele também tinha o hábito, nós somos uma família grande, eu tenho 8 irmãos, não é? E aí, a nossa mesa era grande. E meu pai nunca aceitou que nenhum filho comesse com o prato na mão fora. Não. Tínhamos que... E era tudo um ritual. Minha mãe preparava a mesa, ele tinha o lugar dele como sacerdote. Então, isso ficou tão impregnado em mim que eu trouxe para minha casa. Meus filhos se casaram e eles fazem a mesma coisa na casa deles. Entendeu? E por isso que eu falo que a minha descendência será poderosa na terra. Porque essa tradição está indo de pai para filho. Um outro aspecto importante, Reinaldo, que muitas pessoas me perguntam, né? Josué, como conviver nesse tempo de confinamento de forma harmoniosa? Eu tenho dito o seguinte, a gente precisa rever os papéis, não é? Rever os papéis. Quando Deus plantou o jardim do Éden e colocou Adão no jardim, ele disse para Adão assim, Adão, você vai governar, você vai cultivar e você vai guardar. Essa é a sua tríplice tarefa. Governar, cultivar e guardar. Aí ele faz Eva. Aí Eva nasce, não é? A partir da criatividade divina. Aí Deus prepara Eva, faz Eva. E agora? Eva vai fazer o quê? Adão vai governar, cultivar e guardar. O que Eva vai fazer? Eva vai auxiliar.
não é? Auxiliadora e idônea. Então, ela vai auxiliar o que governa, ela vai auxiliar o que cultiva, ela vai auxiliar o que guarda. Hoje, há uma inversão de papéis. Em muitos lares, você vê a mulher governando, a mulher cultivando e a mulher guardando, e o homem, quando acha que dá, ele auxilia. O que acontece? Quando a gente inverte os papéis, entendeu? Começa a haver confusão. Uma confusão. Primeiro, que Deus não criou a mulher para governar. Deus não criou a mulher para assumir essas responsabilidades que é do Adão, que é do homem. Percebe que quando Adão falha no governo, no cultivo, na proteção, a serpente entra no Jardim do Éden. E aí, o texto é muito claro, no capítulo 3 de Gênesis, a impressão que dá no texto é que Adão não estava longe de Eva quando ela foi seduzida e comeu da fruta. Porque diz que ela pegou, comeu e deu para o marido. A impressão que dá Ele é estava que observando, ele estava né? perto. Só que ele estava perto, mas não estava presente. Porque se ele estivesse presente... Talvez ele estivesse no WhatsApp tinha... ou no Facebook. É verdade. Porque se ele tivesse presente, ele tinha se interposto entre a serpente e Eva. Protegido, Mas ele né? falha, protegido. Então ele falha. Então sempre, tá, que o homem não cumpre com o seu papel, a mulher se perde, os filhos se perdem e todos perdem o jardim. E o que era para ser um jardim do Éden passa a ser uma outra coisa qualquer. Então eu acho que esse é um aspecto que é preciso ser revisto. Qual é o papel do homem? E aqui, Qual é o pastor, papel da mulher? pastor José, nós não estamos falando que as mulheres não podem trabalhar, não podem ter a sua atividade, né? Mas que nós temos que ter os papéis definidos, as responsabilidades de cada um, né? Que o homem tem que assumir a responsabilidade dele. Porque quando ele não assume a sua responsabilidade, né, como marido, como pai, ele acaba sobrecarregando a mulher e dando para ela um peso que ela não precisa carregar e que ela não foi preparada para carregar, porque Deus não quis que ela fizesse assim, né? Muitas mulheres acabam assumindo esse papel, até de pai e de mãe junto, mas é um peso, uma sobrecarga que ela não deveria carregar, deveria ser uma divisão dos papéis, harmonicamente. Exatamente. E aí, vamos supor, agora, nesse tempo que todos estão em casa, não é? Todos têm que estar em casa, a gente percebe que alguns homens acham, tá, que a tarefa de cuidar da casa, do lar, é só da mulher. E que espera que eu vou pedir para ele sair da sala agora, nesse momento. Aí o senhor continua aí com essa... Então, muitos homens acham que essa tarefa de cuidar da casa é só da mulher. Quando, na verdade, eu tenho insistido nisso nas nossas palestras, que casamento é uma sociedade. Não é? Eu não sei se você tem sócios na empresa, mas quando você tem um sócio ou quando você faz uma sociedade, entendeu? Todos são responsáveis, não é? Todos têm deveres, certo? Não existe em uma sociedade, quando as coisas apertam e há uma necessidade, tudo bem, de repente, um sócio é responsável pela compra, o outro sócio é responsável pelas finanças, o outro sócio é responsável por uma outra coisa. Só que quando a situação aperta e exige, todos se ajudam. Isso aí. Todos se ajudam. Então, esse espírito de cooperatividade que muitas vezes falta em casa, entendeu? Dizer, peraí, eu sei que prioritariamente o lar é responsabilidade da mulher, só que nós somos sócios. E em uma sociedade, a cooperação. Assim como ela entende, quando eu chego cansado e muitas vezes preciso assim de relaxar e ela me servir, agora, quando ela está com uma demanda grande,
a minha obrigação é ser cooperativo com ela. Por quê? Porque daí fica bom para todo mundo. Não cansa para ninguém. Não sobrecarrega ninguém, né? Não pesa para ninguém. E também a gente passa a entender, quando a gente começa a observar as linguagens de amor, né, de cada um, como cada um recebe, como cada um se sente amado. Às vezes o marido está lá, né? Não, mas eu compro presente para ela, eu vou lá e compro um sapato, compro uma bolsa, né? E ela parece que não valoriza, porque muitas vezes ela vai valorizar muito mais, né? Você tirar uma mesa para ela um dia que ela está cansada, né? Ou ir lá buscar um copo de água gelada, fazer um suco para ela, ou levar um dia um café da manhã na cama, do que você gastar aí centenas ou milhares de reais num presente que talvez ela não estava nem precisando e que ela não vai valorizar tanto como uma ação de serviço dessa, né, pastor José? É verdade. Depois outra, né, Reinaldo? Reinaldo, muitas vezes você, vamos supor, o marido lava a louça e a esposa enxuga. Às vezes é um tempo de comunhão, é um tempo de conversa boa, é um tempo de brincadeira, é um tempo de distração. Às vezes os dois arrumar a casa juntos, de repente, esse é um tempo que de trocar ideia, são oportunidades para você fazer aquilo que você nem sempre tinha tempo antes da pandemia. Sim. Então, é interessante que muitos diziam assim, não tenho tempo, não tenho tempo. Hoje tem tempo e continua fazendo errado ou não fazendo. Então, significa dizer que não era o tempo, entendeu? Não era o tempo, porque agora você tem tempo e você não faz. Então, na verdade, era falta de consciência e de compromisso com prioridade, entendeu? Então, eu penso que esses dois pontos são fundamentais, esses dois pontos. Você aprender a ser família, viver como família e rever os papéis. Não é porque eu sou provedor que não tenho responsabilidade no cuidado da casa, sendo mais cooperativo dentro de casa. E um terceiro ponto que eu tenho, assim, esses dias eu até gravei uma mensagem para uma igreja da Bahia falando sobre isso, não é? Em função, eles chamam isso de hiperconvivência. Nós entendemos que você ficar muito tempo junto, realmente, se você não tiver maturidade, equilíbrio, sensatez, compromete até a libido sexual, certo? Por isso que o casal tem que ser inteligente, tem que ser criativo, certo? Por causa da incerteza em relação ao futuro, por causa, muitas preocupação, ansiedade, da falta de recurso, do desemprego, todos estão com nervos, muitas vezes à flor da pele, certo? Sim. Eu diria que sensíveis, não é? Mas aí a gente precisa entender o que é mansidão. O que é mansidão na perspectiva de Jesus? Porque quando Jesus disse assim, quer ser feliz? Seja manso. Agora, mansidão não é você ser um idiota, um capacho, um manipulado. Mansidão não é você ser indiferente àquilo que está acontecendo. Não é isso que Jesus quis dizer. Você pode ser firme e manso. Porque a Bíblia fala que Davi, ele tinha um aspecto, um lado manso, só que ele era um guerreiro poderoso. Não é? Ele era um guerreiro poderoso. Moisés, ele era firme, mas foi o homem mais manso da terra. Mansidão significa você ter as suas emoções domesticadas por Deus. Essa é a ideia do original. A ideia no original de mansidão é amansar um potro, entendeu? É você domar um potro. Por quê? Porque um potro, um cavalo novo, não domado, ele não serve para nada. A não ser para dar coice, se machucar, certo? Por isso que mansidão é força sob controle. Você domina, animal, né? Esse animal domesticado, ele é muito útil. Um fogo fora de controle, ele destrói. Mas sob controle, ele é fundamental na cozinha, por exemplo, na churrasqueira. Um fogo sob controle, ele é indispensável. Então, uma pessoa fora de controle emocionalmente é como um
potro selvagem, entendeu? Serve para pouca coisa. Ou seja, muitas vezes só serve para agredir, machucar, ferir com palavras. Então nós precisamos entender que é possível a gente controlar as emoções. Até porque nós não podemos ser dominados por aquilo que nós sentimos. Ou pelas Por quê? circunstâncias, né? A Bíblia diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio. Entendeu? Uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, quando eu me submeto ao controle do Espírito, ele domestica a minha natureza selvagem. Entendeu? Domestica o meu potro interior. Exatamente. É o meu potro interior, não é? E aí, você entende, espera aí, não é pelo que eu estou sentindo, mas é pelo que a palavra diz. Não é pelas minhas emoções, é pelos meus valores, é pelos meus princípios, entendeu? Aí muda tudo. Aí a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí muda tudo. Então, o que eu percebo é que as pessoas estão com dificuldade de entender isso, que tudo na vida você ganha ou você perde de acordo com como você lida com as suas emoções. Isso. E aí as pessoas dizem assim, Josué, o que acontece quando eu perco o controle? A sua língua se torna instrumento a serviço do diabo. Por isso que Paulo da desconstrução, assim, ó, né? Dos planos e projetos de Deus. Por isso que Paulo diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem teis lugar ao diabo. E aí, quando é que o diabo assume o controle da minha língua? Quando eu perco o controle das minhas emoções. Então, quando eu perco o controle emocionalmente falando, o diabo assume o controle. Daí para frente, o que sai da minha boca é para destruir, machucar, denegrir, difamar, desconstruir. Então, guarde isso, vocês todos que estão me ouvindo. Quando você perde o controle emocional, quem assume o controle é o diabo. E aí Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e que transmita graça aos que te ouvem. Ainda mais nesse tempo, né, de incertezas, como o senhor mesmo disse, onde está todo mundo sob pressão, não sabendo o que vai ser o dia de amanhã, não sabendo se a empresa vai bem, se o trabalho vai bem, se vai ter emprego, quando vai poder voltar a estudar, se vai poder planejar algo. Então, essa ansiedade, né, ela pode trazer essa pressão, né, trazer esse nervosismo, aonde o nosso potro interior começa a dar coice, na verdade, Exato. E começam as discussões. Eu assisti uma palestra um dia, professor José Gonçalves, de um grande executivo da IBM, e ele falou uma coisa que aquilo me marcou, e às vezes num momento assim de mais acalorado, de uma conversa em casa, eu me recordo das palavras dele, que ele disse que ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. Para você ter uma ideia, ele fez junto na IBM um trabalho junto com a NASA, onde ele descobriu que os tubarões, né, são repelidos pela cor laranjada. Ele, um brasileiro. E aí ele provou isso através de pesquisa. Então, quando os foguetes espaciais eles voltavam para a Terra, a maioria das vezes caíam no mar. E apesar de ter paraquedas e todo mundo salva a vida, muitos astronautas acabavam perdendo a vida por ser comido por tubarão. E aí, então, eles desenvolveram as roupas laranjadas e os coletes salva-vidas laranjados. Então, é por esse motivo, porque repelia. E isso foi comprovado cientificamente e é usado até hoje. Então, ele era uma pessoa de muito conhecimento. E ele disse que por ele ocupar esses altos cargos, né, em multinacional, né, trabalho com NASA e tudo, ele tinha uma dificuldade muito grande no casamento. Por quê? Porque sempre que ele começava uma discussão, ele não admitia perder. Né? Porque ele tinha exercido a sua autoridade, do seu conhecimento, para poder rebaixar a sua esposa. E, de repente, ele começou a ver que ele estava perdendo o seu casamento.
E aí Uhum. um dia o Espírito Santo falou no coração dele. Falou assim, João, você prefere ter razão ou ser feliz? Uhum. Né? Porque muitas vezes, no meio de uma discussão acalorada no casamento, o marido, esposa, o marido e filho, ou pai e filho, né? Você tem argumentos, você pode estar certo, você pode ter razão, vencer a discussão, mas você perde o relacionamento, você perde, né, aquela comunhão do dia, da semana, e acaba, às vezes, até deixando o sol se pôr sobre a sua ira e passando dias, né, sem poder desfrutar dessa harmonia do lar. Então, para quem está nos ouvindo, né, muitas vezes é melhor você não ter razão, mas você É. viver bem, né? Não deixar a discussão chegar até esse ponto, mas saber administrar as suas emoções. É, tem uma ferramenta que eu sempre, quando a gente promove o SOS Casamento, inclusive agora, no começo do mês, eu vou fazer um SOS Casamento online. Na verdade, é o quarto SOS Casamento online. Nós já atendemos mais de 600 casais. Tem Que sido uma bacana. bênção. E tem uma ferramenta que eu dou para os casais em uma das noites, muito interessante. Eu peço para os casais, eu dou assim uns 30, 40 valores numa folha e eu peço para eles circular 9 valores. E desses valores, aí eu peço para eles organizar de maior importância, né? Tipo assim, um valor, dois e três, qual é o mais importante, depois vem outro, depois vem outro. E aí eu explico uma coisa para eles. Percebe? Ó, por exemplo, um dos valores da minha esposa é a excelência. Esse é um valor para ela muito forte, muito forte. Tipo assim, eu já vi a minha esposa desmanchar 2.500 laços, Porque não tinha ficado contente. porque não tinha ficado, por mim passava, mas para ela não passou. Pô, eu poderia, qualquer um diria se essa mulher é chata. Não, ela não é chata. É o valor dela. Entendeu? Por exemplo, eu sou, em termos de horário, disciplinado. Eu não gosto de começar um culto. Se é 7h30, tem que ser 7h30. Se é uma reunião às 8 horas, eu não gosto de começar às 8h05. Então, eu sou muito criterioso. Aí, talvez, quem não conhece essa ferramenta diria assim: pô, esse cara é chato. Não, não é que eu sou chato, é o meu valor. Certo? Por exemplo, minha esposa gosta de montar quebra-cabeça. Né? E eu nunca achei uma pecinha de quebra-cabeça. Mas para ela é importante, é um valor para ela. Então eu compro quebra-cabeça para ela. Quando ela termina de montar, eu coloco numa moldura. Eu respeito o valor dela. E Sim. eu gosto de pescar. E ela, eu não lembro o dia que ela me convidou para pescar com ela. Mas ela compra coisas de pescar para mim, tralha de pescar e tal. E às vezes vai comigo só para fazer companhia. Então, veja só. Não é que o outro seja chato, é que é o valor dele. E a gente precisa aprender a respeitar aquilo que é importante para o outro, aquilo que é um valor para o outro. Sim. Aí, isso é maravilhoso, porque muda tudo. Muda tudo. A gente para de falar, pô, você é chato. Não, você não é, não, você não é chato. É o seu valor e eu vou respeitar. Não, não. É o seu valor, eu vou respeitar. Quando existe esse respeito aos valores do outro, aí, entre ter razão e ser feliz, você sempre vai optar pela felicidade. É isso Entendeu? daí. Você vai optar. Até porque, às vezes até eu brinco, né? Vamos supor, nós somos diferentes. Homem e mulher são diferentes. A percepção é diferente. A gente olha para a mesma coisa e faz uma leitura diferente. Por exemplo, a mulher é assim, ó. A mulher ela quer várias sandálias. E ela quer uma sandália bege, ela quer uma sandália palha, não é? Ela quer uma sandália creme. Para o Off-white. homem é tudo igual. Não é? Isso para o homem é tudo igual. Bege, palha, creme, entendeu? Para o homem é tudo igual. Aí tem cara que fica brigando com a mulher, buscando no dicionário, indo no Google para provar que ele tem razão, que é tudo igual. Ou a mulher fica... Eu pergunto assim, isso leva a quê? É. A nada. É bege, é creme,
é marfim, ok. Não dá para te dar 4 de uma vez, mas a cada 2 meses eu vou comprar uma sandália para você. Entendeu? Uma bege, outra palha, outra marfim. Gente, vamos ser felizes, pô. Vamos ser felizes. E vamos parar de brigar por coisas que não vale a pena. A pergunta que eu faço, meu Deus, e isso, você vai ganhar o que com isso? Nada. Então para de brigar. Isso vai agregar o quê? Nada. Então para de brigar, entendeu? O Jeremias Pereira diz, olha, uma das frases que a gente deveria repetir mais vezes é deixa para lá, meu. Deixa para lá. É isso aí. Porque geralmente grandes discussões acabam com uma pequena fagulhazinha, né? É um pontinho que você não concordou, começa ali, ele vai indo, e se você não parar, vira uma grande discussão. É a história que eu conto do botão, né? O cara chega em casa, e ele vai se aprontar para uma reunião. E ele veio no carro imaginando aquela camisa que ele gosta. Sempre tem uma camisa que a gente gosta mais, não é? Pô, vou colocar aquela camisa que eu quero, que aquela camisa... Só quando ele vai colocar a camisa, falta um botão. Aí aquele botão se torna para ele o motivo de ele destruir a mulher, a empregada doméstica, destruir a filha que tentou falar, pai, é muito pouco. Aí ela briga com a filha e, de repente, aquele botão, ele amplifica tanto que ele lembra do botão no jantar, lembra do botão na viagem, lembra do botão... Ou seja, é muita burrice emocional, entendeu? E a gente precisa colocar mais inteligência na gestão das nossas emoções e fazer uma pergunta. A energia que eu estou gastando é proporcional ao valor do botão? Tipo assim, quanto vale um botão? Não é? Quanto vale um botão? Porque eu tenho outras camisas. Quanto vale um botão? Quanto vale a minha paz? Quanto vale a minha comunhão? Quanto vale a minha alegria? Quanto vale o meu jantar com a minha esposa? Quanto vale o meu bem-estar com a minha família? Então, meu irmão, deixa esse botão para lá. É muito pequeno para ser a causa de um conflito tão grande. Mas tudo isso é falta do quê? De habilidade emocional. É falta de autoconhecimento. É falta de autoconsciência. É isso aí. E para você que está nos assistindo, ó, entra aí no meu Instagram, no Instagram do pastor José Gonçalves. Nós vamos estar sorteando 2 livros autografados. O meu livro, Segredos de Pai para Filho, e o livro do pastor José Gonçalves. Deixa eu vou pegar o livro aqui, vou pegar o livro. Pega lá para mostrar a capa, para que você possa participar do sorteio. É fácil. Entra aí no meu Insta, Reinaldo Moraes MT, vai lá na nossa chamada hoje, né? Aí, ó, 104 erros que um casal não pode cometer. Que chique, tá vendo? Ó, nós precisamos ler esse livro, porque com certeza vai nos ensinar a ter muito mais equilíbrio emocional. Então, durante a semana, você entra aí no meu Insta, marca lá 5 pessoas lá no feed, na postagem de hoje, da nossa live de hoje, e nós vamos sortear o livro Segredos de Pai para Filho, o livro que eu escrevi, conta um pouco da minha história, do meu testemunho, autografado, e o pastor José Gonçalves também vai mandar o livro dele autografado. 104 erros. Com certeza. Com certeza. Né? Então, o livro você pode comprar pela internet, tem um valor, mas o autógrafo do pastor Josué não tem valor, não, você não perderia essa oportunidade. E falando em ser feliz, né, pastor José? Nós precisamos marcar aquela pescaria lá junto com o Luiz Olavo. Vamos marcar ele na live depois, para ele não se esquecer. É verdade. Para não se esquecer da gente. Já fui pescar lá umas 2 vezes com ele lá já. 2 vezes. Bom, é bom demais. Muito bom, muito bom. Agora, professor João, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho também para nós de relacionamento pais e filhos, né? Uhum. Eu tenho observado, e principalmente, como o senhor disse, às vezes a questão do diálogo, né? Do pai com os filhos, da mãe com a filha, até por conta dessa questão da internet, de celular e de muitas amizades, muitos grupos, né? Também você tem perdido o diálogo. Eu vou falar por nós aqui em casa. Nós somos uma família unida, sempre gostamos de estar perto, gostamos de estar junto, né? Mas mesmo assim, tem horas que você vê assim, que nesses dias mesmo de pandemia, parece que faltava assunto, né? Porque você está mais tempo junto e aí você não tem tanta coisa para estar conversando. E como que é importante, né, o diálogo entre os pais, né? Conversa com os filhos, saber o que está acontecendo, orientação,
Então, eu queria que o senhor pudesse nos ajudar, como que nós cultivamos esse ambiente, né, de nós conquistarmos os nossos filhos, né, como os pais converterem o coração aos filhos e os filhos o coração aos pais, né, através da honra, através da obediência, através, né, de tudo aquilo que são princípios e valores que Deus deixou para nós. A Bíblia deixa muito claro que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, tá? Para que você vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Só que a Bíblia também diz: pais, não provoquem a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina, tá? E no temor do Senhor. O que os pais precisam entender é que filhos são como flechas, não é? Filhos são como flechas. Salmo de número 127. Como flechas na mão do guerreiro, do valente, assim são os filhos da mocidade. Se os filhos são como flechas, elas não vinham prontas. Elas tinham que ser feitas. E de forma artesanal naquela época, não é? E não não eram todas iguais, né? Cada uma do seu jeitinho, né? Diferente da outra, exatamente. E fazer uma flecha dava trabalho e levava tempo. Então, filho não vem pronto, não é? O filho se constrói. E sempre eu digo que cada filho, ele é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo, não é? Então, em vez de o pai apenas ficar reclamando: eu não sei para quem esse menino puxou, eu não sei no que vai dar, ele deveria fazer uma pergunta para ele mesmo: que tipo de pai eu sou que criei um filho que está usando maconha? Que tipo de pai eu sou que criei um filho que só mente? Que uma tipo de pai eu responsabilidade, sou? Exatamente. Que criei um filho que está seguindo um caminho da imoralidade. Que tipo de pai eu sou? Aonde eu errei? Eu penso que o grande problema hoje é o que diz a doutora Ilma Cunha. Os pais estão gerando filhos, mas não estão adotando os filhos que geram. Por isso que hoje nós temos um número grande de filhos no Brasil, eles têm pai biológico, moram na mesma casa, só que esses filhos carregam o peso de um sentimento de orfandade, entendeu? Sim. Eles carregam sobre eles o jugo da orfandade. Por quê? Porque eles se sentem órfãos com o pai e a mãe vivos dentro de casa. Outro dia eu estava ministrando uma palestra numa cidade do Brasil, de um estado do Brasil, e aí o cara que me convidou disse que a filha do dono daquele hotel, um dos caras mais ricos do estado, chegou em casa um dia, mandou o pai manobrar o carro dela, subiu no 15º andar onde eles moravam, foi para o quarto dela, cortou a rede de proteção e pulou. E ela, com os 25 anos de idade, ela pula e ela cai sobre algo pontiagudo, então o corpo dela despedaçou diante dos olhos do pai dela, né? E até hoje esse cara não foi curado. Agora a pergunta que aí, nesse mesmo lugar, o cara falou: pastor, e aqui próximo também, um casal entrou no quarto e encontrou o filhinho de 11 anos enforcado na beliche, não é? A pergunta que fica para todos nós é: qual era a distância entre esses pais e o filho? Será que os pais se deram conta, eles estavam tão perto e presente que não notaram, ou tão distante que não notaram? Qual é a distância entre eu e meus filhos? Será que eu estou tão longe ao ponto de não perceber as dores da alma deles? Entendeu? Será que eu estou tão longe ao ponto de não perceber que há uma crise levando o meu filho ou minha filha para o suicídio? O grande problema hoje é que os pais não têm tempo para os filhos, mas têm tempo para tantas outras coisas. Não é prioridade, né? Exatamente. Não tem sido prioridade.
de um pai que ele entrou no quarto da filhinha e a filhinha estava orando. E quando ele se aproximou para ouvir a oração da filhinha, a oração da filhinha chocou ele. Porque a filhinha orava assim, ó Deus, faz de mim um aparelho de celular para que o meu pai fique tanto tempo comigo como ele passa com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho celular para que a minha mãe se preocupe tanto comigo como ela se preocupa com o celular quando acaba a bateria ou quando não tem Wi-Fi. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de celular. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a humanizar as coisas e coisificar as pessoas dentro da própria casa. E aí, muitos pais ainda não entenderam que a ausência paterna, ela provoca baixa autoestima, depressão, ansiedade, entendeu? Revolta, ira. Revolta, uma visão de Deus distorcida. Por quê? Isso aí. Porque os nossos filhos enxergam Deus como pai a partir do pai biológico. Do exemplo. Então, eles olham para nós e falam, eu quero Deus. Porque se Deus for tão legal como meu pai é, Deus é extraordinário. Agora, se eles olharem para o pai for ausente, estúpido, agressivo, péssimo marido, ele vai dizer, não, eu não quero Deus, porque se Deus for um pai igual o que eu tenho aqui em casa, eu prefiro morrer ateu. Sem conhecer Deus. Exatamente. Quando os pais não são assim um modelo saudável para ser copiado, distorce a visão dos filhos em relação ao próprio Deus. Vira pedra de tropeço, né? Exatamente. E aí nós temos um outro agravante também. Porque um pai ausente, um pai agressivo, entendeu? Um pai abusador. Mas nunca abusei fisicamente. Às vezes você abusou psicologicamente. Verbalmente. Às vezes você falou palavras que feriu o coração do filho para sempre. E aí hoje nós temos jovens e nós temos adultos que carregam dentro de si uma ferida emocional paterna. E essa ferida emocional paterna se torna as lentes através das quais o cara enxerga a vida. Então ele enxerga tudo negativo, distorcido, a menina acha que nem um homem presta, o rapaz acha que nem um homem presta, e aí tudo na vida se enxerga de forma distorcida e nublada. Às vezes, a vida desse adulto, deste jovem, sofre uma estagnação, e a causa é uma ferida emocional paterna que essa pessoa carrega. Veja como é grave quando o pai não sabe ser o pai que os filhos precisam. E aí nós temos que também agora lembrar que por trás da atitude errada de muitos pais existe uma história, não é? Uma história também de paternidade mal resolvida. E às vezes só vem replicando, né? É verdade, é o ferido que fere, é o abusado que abusa, é o abandonado que abandona, entendeu? É o desprezado que despreza. Então, por isso que eu tenho dito aos pais, você, pai, tem a oportunidade de ser o pai que você não teve. É isso daí. Você, mãe, tem a oportunidade de ser a mãe que você não teve. Então, olhe para trás para aprender com os erros do pai ou da mãe para ser diferente com os seus filhos. Tá? Meu pai acertou em quase tudo, mas tem alguns pontos que meu pai errou. Nesses pontos que meu pai errou, eu faço questão de ser diferente. Corrigir a trajetória. Eu, por exemplo, eu conto aqui no livro um pouco da história, que eu falo que eu perdi 2 pais. Né? Meu pai biológico, quando a minha mãe se separou, eu tinha 2 anos de idade, e depois quando ela casou de novo com 5 anos, e aí eu tive meu padrasto como meu pai herói, e passava mais tempo com ele do que com qualquer um da minha casa, era quem eu amava, quem brincava comigo, quem me livrava das minhas peraltices,
mas que com 11 anos eles se separaram e um dia ele falou para mim para nunca mais chamá-lo de pai, né? Para um adolescente. Eu lembro que fiquei doente, fui parar no hospital. Então, eu tive muita ausência paterna. Quando eu me casei, exatamente como o senhor falou, eu tentei corrigir essa ausência. Então, como eu às vezes precisava viajar para trabalhar, só que em todo momento, quando os meus filhos tinham qualquer situação, desde a creche, que tinha uma apresentação do Dia dos Pais, ou que tinha uma apresentação de festa junina, ou qualquer gincana que tinha na escola, às vezes eu viajava 500, 600 quilômetros para poder participar e estar com eles. Eu nunca perdi um dia de uma apresentação do meu filho na escola, de nenhum dos meus filhos. E nem uma gincana. Em tudo que eles faziam, nós estávamos lá, né? Nas férias, a gente organizava, eu e minha esposa organizávamos acampamento das crianças no condomínio e a gente montava barraca, dormia com eles lá na grama. Então, nós sempre fomos muito presentes, né? E tentar deixar boas lembranças no coração das nossas filhas, dos nossos filhos. Eu me lembro que as minhas filhas, desde pequena, desde que elas aprenderam a caminhar, a andar e poder segurar um buquê de flores, eu mando flores para elas, no mínimo 10 vezes ao ano, em todas as ocasiões especiais e ocasiões que não são especiais. Então, em todos os dias namorados, agora mesmo, minhas duas filhas, uma de 17, uma de 22, não estavam aqui, estavam viajando, mandei flores para elas, né? Dia da mulher, dia dos namorados, dia das mães, sexta-feira 13. O senhor já mandou flor para sexta-feira 13 para Rose? Nunca, né? Eu já mandei para minha esposa, né? Numa sexta-feira 13 eu mandei flor para ela, falei, amor, nesse dia que todos dizem que é o dia do azar, você é minha sorte na vida. Deus ter me dado de presente, né? Então, é isso, você criar boas imagens, né? Boas recordações, boas lembranças no coração dos filhos e estar presente, né? Isso é um bálsamo, né? Uma alegria para eles saber que eles podem contar com um pai e com uma mãe presente. Porque no momento da angústia, né? Às vezes eles passam por algumas circunstâncias, ou às vezes eles erram como nós erramos, mas eles sabem que independente do erro que eles fizeram, ou de qualquer coisa que eles cometeram, eles podem pegar o telefone, pode ligar para o pai, pode ligar para a mãe, que nós estamos ali dispostos a ajudá-los, a auxiliá-los e de poder ser bênção na vida deles. Uma outra coisa que eu tenho insistido com os pais é o poder que há nas palavras do pai, nas palavras da mãe. Eu sempre tenho dito aos pais o seguinte: palavras de uma autoridade são decretos sobre a vida de um filho. Então, o pai é autoridade, a mãe é autoridade. E Tá na palavra de bênção, né? Exatamente. Palavras de um pai, palavras de uma mãe, desenham o futuro profético dos filhos. Então, eu preciso declarar sobre os meus filhos aquilo que eu desejo para a vida deles no futuro. Muita gente olha para o Douglas, não é? Que é o mais conhecido da família. Então, o Douglas é do movimento Dizescope. Hoje ele tem uma comunidade na internet onde milhões, literalmente, de jovens seguem ele. E aí eu digo, olha, o Douglas é o resultado também de declarações proféticas que nós fizemos na vida dele desde que nasceu. Eu sempre tive o hábito de dizer para os meus filhos assim: você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para a glória de Deus. Aí, quando eles começaram a falar, tinha que repetir comigo. Eu entrava no quartinho deles e dizia assim: repete com o pai aí. Eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para a glória de Deus. Até hoje eles falam: pai, o senhor enchia a gente, mas valeu a pena. Porque tinha que repetir comigo, se eu tivesse todos os dias em casa, todos os dias que eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo. E hoje eu brinco com os meus netinhos, né? Meus netinhos vêm aqui em casa hoje, e aí é só que outro dia aconteceu uma coisa engraçada, que eu pedi para o Davi repetir, não é? E ele estava deitado comigo, aí ele falou assim: ô, pô, o senhor está me atrapalhando o meu joguinho aqui e tal, né? Daí eu disse: olha, Davi,
vou te dar R$2. Na hora ele parou e disse, ô, pô, eu nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus. Já sabe o Senhor discurso é do meu pastor. Glória Daqui a a pouco Deus. veio todos os netos, né? Ô, pô, eu também nasci para vencer. E aí você vai plantando isso no coração deles. Vai criando uma Eles vão cultura também, né? crescendo, né? E abençoando a vida Exatamente. deles. Pô, eu nasci para vencer. Pô, eu nasci para dar certo. Pô, eu nasci para vencer. Esse cara, quando ele for fazer um teste, for fazer um exame, se ele for um lutador e for enfrentar um outro no ringue, ele vai lembrar disso. Meu avô me disse, meu pai me disse que eu nasci para vencer. Meu, ninguém segura esse cara. Ninguém segura essa menina. Tá, palavras de vitória. Professor Josué, dá uma palavra profética sobre quem está nos assistindo e vamos encerrar, que faltam 30 segundos. Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam, a família é o nosso maior patrimônio. Se você perder seu dinheiro, não perdeu nada. Se você perder sua saúde, perdeu alguma coisa. Mas se você perder sua família, você perdeu o seu maior tesouro. Ame a sua família, invista na sua família, proteja a sua família e queira bem a sua família. Deus abençoe.